Gênesis capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim, no Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Versículo 23. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Deus criou o homem, Deus criou a mulher e colocou Adão em um jardim e deu um padrão, colocou limites e deu um padrão de vida ao homem. Note que quando Deus fala sobre casamento, sobre família, Ele diz assim: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se formarão e eles se tornarão uma só carne. Deus fala de um padrão estabelecido para se formar um casal, se formar uma família, sem Adão e Eva ter feito isso. Adão e Eva não deixou o seu pai e a sua mãe e se uniu à sua mulher, o seu marido. Deus estabelece um padrão. Olha, você não pode comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque santidade não é rival do pecado. A santidade é uma proposta de Deus. Há um padrão que Ele quer. Santidade não é apenas não pecar, porque Deus já tinha proposto santidade a Adão, santidade a Eva, antes mesmo deles conhecerem o que era pecado. Nós precisamos entender que a obra restauradora do Senhor em nós não é apenas nos trazer para nos limpar, mas há um texto que eu também queria usar como fundamento, como base para essa palavra, que ele está em Mateus capítulo 12, versículo 43, diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. A casa não pode ser apenas limpa e organizada, mas ela precisa estar habitada, porque a casa aqui relatada, ela estava em ordem e limpa, mas ela estava desocupada. É aí que nós precisamos de um entendimento profundo, de quando conhecemos a Cristo, Ele nos libertou. Quando conhecemos e tivemos contato com a sua palavra, logo de cara, tudo aquilo que era amoral, era contra a moral, tudo aquilo que é contra a ética, tudo aquilo que é imoral,
nós taxamos de pecado. E logo nós entendemos num sentido raso que eu preciso ser santo. Mas a santidade, ela é requerida dos filhos. A santidade é requerida de uma igreja já lavada. Não tem como você requerer um padrão divino a quem ainda não foi liberto, a quem ainda não foi limpo. Mas todos aqueles a quem encontraram-se com Cristo e receberam a nova vida em Cristo, precisam ter essa profundidade de entendimento que o Senhor, Ele quer gerar em mim santidade. E santidade nada mais é do que o padrão divino para as coisas. Aí você começa a pegar todos os aspectos que envolvem a nossa vida e vai tendo entendimento do que é santo, do que não é santo. Por exemplo, um culto santo. O que é um culto santo? Eu vou lhe falar. Tem muitos cultos e tem muitas pessoas que cultuam o Senhor e não se importam mais se Ele vem ou se Ele não vem. Um culto santo é onde Ele está. Porque onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O que é cantar ao Senhor de maneira santa? O que é santidade? O que é santidade no meu padrão, no meu comportamento, na minha ética? O que é santidade para os meus pensamentos? Santidade não é nada que você possa dar a Deus, mas é a ocupação dele em nós, para que nós vamos vivendo, entendendo o padrão que Ele deseja. Então não é algo que eu faço e ofereço ao Senhor. Também não é algo que eu me abstenho. Mas é algo que eu entro dentro de sua proposta, dentro do seu limite. Porque algo que nós precisamos entender é que limites impostos por Deus são protetores, nos protegem. E a vida em santidade, ela é requerida de todos aqueles a quem se encontrou com Cristo. Eu não me separo apenas para o ministério. Eu preciso me separar para me relacionar com Deus. Eu preciso me separar para me relacionar com pessoas. Eu preciso me separar nos meus pensamentos. E qual é o padrão, qual é a proposta de Deus para o homem, como pensar? Qual é a proposta que Deus tem para o homem, de como ele deve trabalhar? Qual é a proposta de Deus para o homem de como ele deve se tornar a igreja do Senhor? O que Deus tem para falar sobre isso? Antes mesmo de Adão e Eva ser pais para que os seus filhos pudessem os deixar para formar uma família, Deus já tinha estabelecido um padrão santo. Então santidade não tem muito a ver com sucesso. Também não tem muito a ver com algo apenas moral e ético. Porque moralidade, caráter, porque bom comportamento, isso qualquer um pode ter com uma boa educação. Uma boa educação forma um caráter bom. Mas um bom caráter nunca será capaz de formar um homem espiritual em mim. Mas um homem espiritual, ele é formado em seu caráter. O reino de Deus nada tem a ver com alguém que seja bom, porque santidade não é ser bom. Santidade é ter o entendimento de que Deus é suficiente.
porque nós não pecamos apenas porque o pecado é bom. Nós pecamos porque nós declaramos no nosso coração, mesmo que inconsciente, que não seja com as palavras, que não seja uma confissão, mas falta de santidade e se deleitar no pecado é dizer e atestar: Deus não é suficiente. Foi o que Adão e Eva fez. Eles podiam usufruir de tudo, mas havia um limite que Deus tinha imposto, havia um padrão que Deus tinha colocado. E ali, em algum momento, nasceu no coração uma cobiça, uma vontade, um desejo de colocar para fora. Mesmo que foi num momento de que Deus não é mais suficiente, eu vou experimentar. E aí tudo começa aqui dentro, no homem interior. O homem interior que a Bíblia diz, o homem interior que é muito a Bíblia fala. As motivações, a transformação. Um homem espiritual que precisa estar aqui sendo moldado ao caráter de Cristo, à estatura de Cristo em nós. Porque para pecado sempre vai haver dois elementos: a sedução e um desejo. Quando a sedução encontra um desejo, pronto, consumou-se o pecado. E consumou-se o atestado: Deus não é suficiente. Mas quando eu lhe digo sobre pecado, talvez na estrutura dos pensamentos que você já formou, você diz: eu estou afastado do pecado. Graças a Deus, estou livre do pecado. Não me prostituo, não roubo, não adultero. Glória a Deus por isso. Mas onde entra a santidade ao Senhor, que é requerida daqueles a quem herdarão o reino de Deus? Qual é o que Deus pensa a respeito do seu casamento? Qual é o padrão de Deus para o seu casamento? Qual é o padrão de Deus para você criar os seus filhos? Qual o padrão de Deus para você se comportar todos os dias? E qual o padrão de Deus de como falar? Qual o padrão de Deus para se fundamentar em amor? Qual o padrão de Deus para me relacionar com os outros? O que Deus pensa a respeito? Qual o padrão de Deus para nos tornarmos igreja do Senhor? Deixa eu contar algo que aconteceu dia 8 agora, Dia Internacional da Mulher. A todas as mulheres, Deus abençoe, em nome de Jesus. Se você está do lado de uma mulher, dê parabéns a ela. Fomos ao supermercado. Havia uma mesa preparada para as mulheres. Suco Life. Tinha pão, bolo, tinha tudo. Fui passar no caixa, olhei para minha esposa e falei: tem uma mesa lá para as mulheres, vai lá. Ela foi, pegou, derrubou um pouco de suco. Quando ela derrubou um pouco de suco, a mulher do supermercado que estava atendendo foi muito grossa com ela. Muito mal educada, porque derrubou um pouquinho de suco. Cheguei nela e falei: cadê meu pedaço? Ela falou: pode ir lá pegar. Falei: não, vou não, é dia das mulheres. Ela falou: mas cuidado, hein? Cuidado que a moça não está num bom humor. Na hora comecei a pensar sobre isso. Era uma homenagem às mulheres. Homenagem ao pão, homenagem ao suco, homenagem ao bolo. Ou está muito mais por trás o que é uma homenagem do supermercado a uma mulher. Não é o bolo, não é o pão. O pão é uma bisnaguinha de presunto. A mulher não se sente amada, nossa cara, tal. E alguém lá atendendo não deveria, no mínimo, estar fundamentado em amor para representar bem o supermercado? Não era. Na hora me veio, pá! Porque às vezes nós temos o comportamento
Nós temos toda a estrutura a oferecer, o amor aos outros, uns aos outros, a Deus, quando na verdade não é isso que é requerido. Quando na verdade lá no fundamento precisa ter a motivação adequada e o padrão divino e o padrão de Deus. Não é a estrutura, e eu já disse isso, não procure nas estruturas aquilo que você não encontra nelas, aquilo que você vai encontrar em pessoas. Mas também não procure em pessoas aquilo que você só encontra em Deus. Esse é o padrão do Senhor, esse é o padrão de Deus. Alguém que vai oferecer às nações, alguém que vai oferecer ao outro um evangelho, ele precisa estar em santidade. O que é isso? O que é isso? Dentro do padrão de Deus, a como oferecer o amor do Senhor aos outros, a como oferecer a palavra do Senhor, a como oferecer generosidade, a como demonstrar o amor de Deus aos outros, a ser disponível, a ter convicção da vocação que Deus deu, a não ser omisso, e a não achar que as estruturas podem sustentar. Coloque estrutura, toda a estrutura que eu posso oferecer às pessoas. Tudo isso é uma ferramenta. Como o supermercado ofereceu, cara, a mulher se sentiu valorizada. Mas quando alguém lá, que era a representação, foi mal educado, a mulher, cara, eu vou comer o pão, mas me dá um pouco de água para engolir seco. Porque não há amor, não há fundamento, eu não estou vendo verdade. A santidade é a que faz estampar a verdade. Porque em Cristo havia verdade. Porque Ele estava dentro do padrão de Deus, dentro da vontade do Senhor. E nós precisamos levar isso a sério, muito a sério, e ter o entendimento de que santidade é dar a suficiência a Deus. Deus é suficiente. Deus é suficiente. Embora haja muitas ferramentas, embora haja muita moral, embora haja muita ética, embora haja muito comportamento adequado, há um comportamento, há limites colocados por Deus, padrão de Deus. Se você foi livre do pecado, glória a Deus, e agora você começou uma nova etapa, e agora você começou um novo ciclo. Agora você começou um novo ciclo em sua vida, vai descobrir as verdades, as riquezas escondidas em Cristo. Vai descobrindo como é que agora eu vou viver nesse mundo novo que o Senhor me colocou, um reino de sua luz. Não mais no império das trevas, mas me transportou para um reino de sua luz. E agora como é que eu vou viver? Agora eu consigo ver tudo. Agora eu consigo enxergar tudo. Como é que eu vou viver? Há um padrão para semear, há um padrão para honrar, há um padrão para amar, há um padrão para perdoar, há um padrão divino, há um padrão ético, há um padrão moral. Mas isso nunca te levará a ser um homem espiritual. O nosso homem interior, transformado pela palavra, gerado no Espírito, somente ouvindo e ocupando a casa que um dia foi limpa. Se a sua casa foi limpa, se a sua casa está em ordem, então ocupe-a. E quando diz a palavra, vós sois casa espiritual, vós sois o templo do Espírito, é onde Ele deseja habitar, é onde Ele deseja estar, no meio dos louvores do seu povo, ó Israel. No meio dos louvores do seu povo, há um padrão de como louvarmos, há um padrão para o ministério, há um padrão divino. Isso é santidade. Isso é santidade. Porque eu devo me afastar do pecado? Porque mata. Porque mata.
Mata. Afastou-se do pecado, agora iremos buscar no Senhor, no Espírito. Gere santidade em nós. Gere santidade, Senhor. Como vou educar os meus filhos? Como vou me manter casado? Como vou namorar? Como vou estudar? Como vou trabalhar? Qual é o padrão? O que o Senhor pensa a respeito disso, Senhor? Todas as manhãs você pode acordar e dizer: bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer hoje? Há um padrão. Há um padrão dos céus. Daniel capítulo 4, versículo 26. Abre lá. Tremendo. O livro de Daniel. E o que Deus fez naquele tempo. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Tem outra versão que diz outra palavra, não diz os céus dominam. Nabucodonosor teve um sonho. O sonho dele foi interpretado. Ficou pastando, porque quis a glória para si. Levantou um império, levantou um governo, levantou um domínio. Quis toda a glória para si. A interpretação do sonho era essa: quando você cair em si, depois desse tempo, e declarar e descobrir que é os céus quem reina, aí você terá de volta seu reino. Foi isso que aconteceu. Leia o resto da história. Nabucodonosor então cai em si e diz: toda a glória pertence a Deus, tudo pertence a Deus, tudo pertence ao Senhor. É os céus dominando. Santidade é isso, é os céus reinando, é os céus estabelecendo o padrão. É por isso que nós oramos. Não é à toa a prática de oração, de intercessão e de clamor. Mas nós não oramos para pedir alguma coisa, nós oramos para que os céus dominem sobre nós. É por isso que você jejua. Porque você, para se manter vivo nessa terra, você precisa comer todo dia. O jejum é o quê? Uma abstinência de alimentos. É o reino espiritual entendendo: eu preciso de mais para viver nessa terra. Eu preciso de um pão que me alimenta, que vem dos céus. É os céus que dominam. Há um padrão dos céus, é Ele que nós precisamos pedir, é Ele que nós precisamos clamar até que Ele venha. Até que sejamos todos nós tomados pelo Senhor. Até que essas paredes fiquem pequenas. Até que haja uma inquietação, uma falta de descanso no coração. Até que haja um fogo no coração que queima. Até Ele vir. Até encontrarmos. Até vivermos aquilo que Ele nos vocacionou. Até vivermos em plenitude, em integridade. Não, por favor, não se engane, não se engane. Eu quero falar um negócio e eu fiquei pensando 60 vezes antes de falar, mas eu vou falar. Nós temos obrigação, responsabilidade de amar. Nós temos essa obrigação. Amar, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E a igreja vai aceitar aquilo que Deus e o seu reino não vai aceitar. É por isso que muita gente está confusa, é por isso que muita gente está frustrada. A igreja aceita todo mundo. Nossa, cara, que erro, quanto defeito, mas no reino de Deus, Efésios, 1 Coríntios, Apocalipse, está lá. Não entrarão os avarentos, não entrarão os idólatras, não entrarão os egoístas, não entrarão os cães, não entrarão os assassinos. A igreja é cooperadora do Senhor a trazer, proclamar, evangelizar, a trazer o evangelho, mas o evangelho não está limitado a uma igreja local, não está limitado às operações da igreja.
A palavra do Senhor é suficiente para libertar o homem e deixá-lo cheio do seu doce Espírito Santo, até vivermos em glória, até essa terra ser pequena, até a vida deste mundo ser insuficiente, até que haja uma declaração em nossos corações, em nosso peito, queimando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. É um desejo de encontrá-lo, é um desejo de encontrá-lo. E eu lhe digo, o Senhor requer que todos os filhos sejam santos, se tornem santos. É no Espírito é que vamos gerar essa santidade. Não é aquilo que você entrega que é santo, não é aquilo que você renuncia que é santo, mas é o Espírito Santo em nós. E lembre-se, tudo começa com um desejo, tudo começa com uma visão. Atos capítulo 26, versículo 19, Paulo está diante do rei Agripa e ele diz: eu fui obediente à visão celestial. O que Deus deseja fazer na vida de um homem é a partir de um desejo, de uma visão. Enquanto o seu desejo for inclinado ao pecado, você não experimentará a santidade no Senhor. Deus revela a Abraão: sai de sua terra, sai de sua parentela, porque eu vou te fazer pai de uma grande nação, pai de multidão, pai de nações, pai de muitos filhos. Deus revela a José: olha, as espigas vão se curvar. Deus revela a José: vai ter 7 anos de fome, 7 anos de fartura. Deus revela a Noé: construa uma arca, porque eu vou vir com chuva, vai destruir essa geração pecadora, essa geração pecaminosa. Tudo que Deus fará em nós será a partir do desejo, da visão que nós temos, é daqui para frente. Por isso que vocação não tem nada a ver com frustração, vocação não tem nada a ver com circunstâncias, vocação não tem nada a ver com o bolso, com a situação financeira. Vocação tem a ver com os céus dominando sobre a terra. Vocação tem a ver com o Senhor dominando, sendo suficiente para nós. Efésios capítulo 4, há um padrão divino para recuperarmos e restaurarmos a eclesia. Atos capítulo 2, todos que se reuniam tinham comunhão uns com os outros, partiam pão, todos tinham tudo em comum, todos tinham um só pensamento. Há um padrão para a eclesia. Efésios capítulo 4. Como prisioneiro no Senhor, eu rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservarem a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Conforme a medida repartida por Cristo. Conforme a medida repartida por Cristo. Tudo que o Senhor requer de uma igreja é santidade. De um povo, santidade. A santidade é o entendimento de que Deus é suficiente. Deus é suficiente. As estruturas, o teu casamento,
Sua família precisa estar em ordem. As pessoas precisam olhar e ver que família organizada, papai, mamãe e filhos todos reunidos louvando a Deus, mas ela não pode estar desocupada. Deus tem que estar lá. Não é apenas um padrão moral, não é apenas um comportamento, não é apenas ser gente boa. É um homem espiritual exercendo o sacerdócio. É uma mulher espiritual edificando a casa, vivendo em honra. Por isso não tropece em pequenas coisas. Por isso não tropece em maus costumes. Por isso não tropece em maus hábitos, senão você vai ficar longe do padrão de Deus. Porque o padrão de Deus sempre vai começar quando tem um novo nascimento. Para isso deve haver em nós um desejo, uma busca incessante, até que todo o padrão dos céus dominem sobre os aspectos de nossa vida, os nossos pensamentos cativos aos céus, os nossos desejos cativos aos céus. É cilada cultivar desejo pecaminoso. É cilada. É uma cilada, Bino. É uma cilada.